Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Sim, que bom, que bom. Deixa eu só acompanhar aqui, o pessoal está voltando. Só um minutinho para me ver aqui. Hoje muita gente saiu só para me ver, acompanhar aqui, tá? Por favor, cadê o povo? Voltem do intervalo logo. Ô, gente, não tem jeito, né? Já tô aqui. Ah, que bom, Rayane. Tô vendo. Aqui, ó. Deixa eu dar uma aproveitada oi. Oi pro Adilson, pra Ana Carolina, pra Graziele, pra Isabelle Xavier, pra Mariana Souza, pro Matheus, pro Mike, tá joia, Mike? Pro Pedro, pra Rayane, pra Shirley, pra Tamara, pra Tainá. Gente, então vamos. Geuvan chegou agora. Gente, por gentileza. Eu vou então, mais uma vez, chamo a atenção de vocês, fiquem à vontade para parar e fazer perguntas, tá? Vou dar continuidade aqui, afinal de contas, eu sempre me preocupo muito com quem é pontual, né? Então, vamos adiante, tá bom? Então, vamos. Ó, esse é o slide que nós tínhamos parado nele, né? Eu falei assim, ó, vou deixar porque é importante a gente ter aqui a calma, a tranquilidade para entender, porque nós, inclusive, vocês mesmos já tinham chamado a atenção aqui em relação à pergunta, a gente estava lá atrás e já estavam fazendo pergunta em relação à fratura, né? E é importante a gente entender isso, gente, porque é algo que acontece com frequência, de uma maneira geral, né? Nós temos uma incidência muito grande de fratura e como que isso ocorre, tá bom? Vocês vão ver que vários detalhes que nós falamos em termos de constituição do osso, formação óssea, que eu apresentei antes do intervalo, elas vão ser interessantes, importantes para a gente, de fato, entender como ocorre o processo de reparo dessas fraturas ósseas, tá? Então, é por isso até que a gente deixa isso aqui mais no finalzinho, embora, lógico, às vezes ela vem de perguntas de vocês, logo quando a gente inicia o sistema, o tecido ósseo, mas é porque a gente agora precisa daqueles entendimentos, que eu consiga verificar o que são aquelas células osteoprogenitoras que eu falei, né, osteogênicas, que eu consiga entender o que de fato é o periósteo, o próprio endósteo que eu mencionei para vocês, as duas vias de ossificação, intramembranosa e endocondral, porque agora isso tudo vai entrar dentro desse contexto, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês de alguns pontos que a gente falou desde o início. Vamos imaginar aqui nesse desenho, né? Eu tenho aqui a representação, houve uma fratura óssea, tá? Então, quando a gente tem uma fratura óssea, eu tenho um rompimento, né, daquele estado de normalidade do tecido ósseo, como nós já chamamos atenção em função, né? Eu tenho aqui, ó, reparem vocês. Deixa eu mudar o meu cursor aqui bonitinho, ó, porque ele me facilita aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Ai, perdão, gente. Aqui, eu vou voltar. Aqui. Voltei. Tá aqui, ó. Isso, para vocês acompanharem. Então, olha, existe aqui nesse desenho aquela presença do periósteo, que a gente viu que é aquele revestimento externo, a nossa estrutura óssea, olha, de um lado a outro, tá? E houve, então, essa interrupção desse padrão de normalidade. Já que eu tenho isso, eu tenho aqui fragmentos, eu tenho células do tecido ósseo que, na verdade, foram fragmentadas, foram lesionadas. Eu também tenho aqui aquela parte vascular que a gente chamou a atenção, né? Porque o periósteo, ele vem com um tecido conjuntivo que apresenta vasos sanguíneos, que apresenta uma inervação. Então, eu tenho aquela situação dolorosa, esse agravo tecidual vai me dar uma sensação dolorosa, um incômodo, né? Eu terei também até a possibilidade de hemorragia, né? Perda, de qualquer forma, mesmo que não seja externo, mesmo que não seja perceptivo, aqui
maternamente eu vou ter hemorragia. Por quê? Não tem como não haver aqui ruptura de vasos sanguíneos, tá? Bem, e por que eu estou falando disso? Porque eu chamei a atenção de vocês lá anteriormente que para que haja um reparo de fratura é necessário primeiro uma limpeza, né? Ou seja, essa hemorragia local, aqueles restos de células, né? E aquela coagulação que vai se fazer nesse ambiente, é necessário que ele seja removido para início de conversa. Porque não existe uma cicatrização. Na hora que eu falo cicatrização, é qualquer tipo de tecido, inclusive tecido ósseo. Eu não tenho como ter uma boa cicatrização se não houver, de fato, uma situação de essa limpeza. O nosso organismo, ele apresenta células de defesa, que tem um papel que a gente denomina de macrofágicas, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em macrófagos. Bom, inclusive um contexto que vocês vão estudar numa outra disciplina, que é a morfo do sistema imune, tá bom? Então, o fato é que o nosso organismo tem essas células que conseguem fazer uma limpeza, elas conseguem fagocitar, ou seja, elas acabam englobando aquelas células que morreram, aquela sujeira, entre aspas, né? Esse material que está aqui vai ser limpo a partir dessas células que são denominadas de macrófagos, tá? Então, esse é o primeiro passo. Só que a gente caminha com esse processo de reparo. Observem, né, já que eu tenho a presença do periósteo, já que eu tenho a presença do endósteo, né? Eu tenho toda uma parte tecidual, de tecido conjuntivo, e tem toda uma parte de células osteogênicas, que nós vimos anteriormente, que são aquelas células que têm a capacidade de dar origem às células ósseas, né? Inclusive, percebe-se que com a participação desses dois itens, tanto do endósteo quanto do periósteo, a formação dessa área mais robusta, uma área, na verdade, nesse ambiente que nós denominamos de colar, tá? Então, haverá aqui uma formação de um colar, e esse colar, olhem, ele vai invadir o ambiente interno, ele vai evadir esse ambiente, aqui, ó, isso aqui, esse colar, a toda essa área de fora a fora do tecido que foi fraturado, tá bom? E aí começa a se fazer, afinal de contas, essas células, tanto o tecido conjuntivo como essas células progenitoras, elas começam a ter uma formação de um tecido ósseo imaturo, que é aquele primeiro, todo tecido ósseo maduro, inicialmente ele foi um tecido ósseo imaturo. Então, aqui eu tenho a formação de um tecido ósseo. Por quê? Por que eu tenho isso? Eu tenho células osteoprogenitoras, eu tenho um tecido conjuntivo aqui percorrendo ao entorno. Então, existe o início dessa formação de tecido ósseo imaturo. E é possível também se observar nessa área o que o autor coloca aqui para gente, ó. Uma área que nós denominamos de calo, tá? Então, um calo ósseo. Por quê? Esse calo ósseo, ele é formado a partir dessa deposição de tecido ósseo imaturo. E ele vai evadindo, né? Ele vai envolvendo justamente essas extremidades, tanto acima como embaixo, do osso que foi fraturado. Bem, reparem que com isso, olha, eu tenho a formação, eu começo a ter a reconstituição tecidual. Aquilo que foi fraturado inicialmente, eu tenho agora essa recomposição, né? Esse reparo. E é interessante chamar a atenção que essa estrutura de calo que ela é formada, ela se mantém, tá? Ela se mantém inicialmente. E depois nós vamos ver, tá? A partir do momento que houve o reparo completo da estrutura óssea,
esse indivíduo agora estará apto a realizar suas atividades. Então, logicamente, também é importante chamar a atenção, ao longo de todo esse processo de reparo de fraturas ósseas, na maioria das nossas estruturas ósseas, nós temos a necessidade de, primeiro, né, colocar a posição óssea na sua posição anatômica e depois fazer a contenção através do engessamento, né? Por quê? Porque caso contrário, porque a gente não consegue ficar parado, né? Então, para que isso ocorra, e se imaginar principalmente os ossos longos, eu preciso de imobilizá-los e deixar que a natureza seja encarregada do resto, né? Então, a partir do momento que houve o completo reparo da estrutura óssea e esse indivíduo retira-se aquele engessamento e volta à sua prática, ao seu dia a dia, essa área de calo que foi formado, ela vai, na verdade, vai sumir. Deixa eu só colocar aqui, porque aqui vocês conseguem verificar, né? Olhem aqui. Existe tanto um calo interno quanto um calo externo, que é essa protuberância que vocês veem aqui nessa estrutura óssea. Tá? Aqui eu já tenho esse reparo, já houve o reparo. Esse indivíduo agora ele já está apto a realizar suas atividades. E são inclusive necessárias. É muito comum a gente verificar que as pessoas logo após que retiram um gesso, né, que elas ficam receosas de realizar essas atividades. E na verdade isso é muito importante, a realização das práticas diárias, tá? Porque isso com o tempo, ó, vai fazer com que não haja mais essa estrutura de calo visível aqui, tá bom? Eu peguei nesse slide porque eu acho que Professora, pode falar, diga, é o Pedro. é o Pedro. Eu interrompi sua fala, mas é rapidinho. Pode falar, Então, pode falar. uma vez no futebol, eu trinquei a Uhum, tíbia. Eu uhum. trinquei, somente trinquei. Acontece esse mesmo reparo que a senhora está falando ou um reparo mais rapidinho? Não, ele acaba sendo mais, né? Porque quando você trinca, na verdade você evita, deixa eu voltar aqui para você. Quando a trinca a estrutura óssea, você tende a ter menos lesão. Então aqui acaba que eu tenho não que não possa vir a ter algum extravasamento de sangue, afinal de contas, de qualquer forma, houve uma lesão, né? Porque caso contrário, ele estaria íntegro. Mas, de qualquer forma, Pedro, na hora que se fala que trinca, é porque a estrutura óssea, inclusive, ela não evadiu, ela não se separou, né? Porque quando a gente tem uma fratura, eu tenho aqui um rompimento de continuidade. No caso do trincar, a estrutura, na verdade, ela permanece íntegra, compacta ali na sua estrutura, né? Mais retilínea, mas houve um dano, mas é um dano mais frágil. Então, é um processo muito mais rápido. Os processos em si são até os mesmos, mas é tudo muito mais rápido, tende a ser muito mais efetivo e muito mais eficiente, tá? Ah, Por sim. quê? Ó, Você lesionou menos, você teve menor grau de sujidade, as células atingidas são uma quantidade menor, né? Então, tudo isso, obviamente, é levado em consideração, tá bom? O sim, ótimo. importante aí, viu, Pedro, eventualmente ter um cuidado e um acompanhamento, tá? Porque às vezes o fato de você achar que foi mais sutil, você não dá o devido valor, o devido cuidado, e às vezes isso possa te causar uma maior susceptibilidade, às vezes no dia a dia ali, até mesmo ter aí um rompimento mais sério, porque às vezes você não obedece os cuidados necessários e essa região ela fica mais frágil, até que realmente tenha todo o reparo adequado, tá bom? Ok, Então, isso é ótimo. importante. Obrigado. É Professora, importante a gente. De nada, Pedro. Diga. Deixa eu ver aqui quem está a falando. Tainá. Oi, Deixa eu Tainá. perguntar. No caso dele, ele trincou. Eu consegui quebrar o meu. Só que depois de um tempo, eu voltei às minhas atividades e depois eu tive o trincamento também. Isso, no caso, quando ele rompe totalmente, ele não volta ao normal, não? Por ele ter trincado de novo? Foi mais por forçar?
Não, Tainá. Ó, ele tem toda a Constituição aqui, ele deva ser realizado. Só para você ter uma ideia, o tecido ósseo, embora ele tenha toda essa característica dele ser um tecido mais duro, né? Ele tem um processo de cicatrização muito fácil, até comparado a outros tipos teciduais que às vezes tem maior grau de dificuldade. Então, uma vez realizando o reparo, ele está tão forte quanto antes. Agora, o que a gente eventualmente, aí eu não sei qual que foi o intervalo de tempo, o cuidado em relação ao que se teve, mas possa, às vezes, ter sido precipitado, porque você teve uma fratura, teve um acompanhamento e, de repente, retirou-se o gesso, né? Possa ser que tenha sido precipitado, e aí a volta das atividades normais, tá? Porque eu fiquei capacidade... pode falar, Renata. Porque eu fiquei com o gesso 3 meses e fiquei 3 meses de bota. Nossa, foi muito tempo. Foi. E ainda assim depois teve? Ainda assim depois eu ainda consegui trincar ele. Você é artilosa, hein, Tainá? Mas assim, foi muito subsequente, muito rápido, muito depois? Mais ou menos foi. Eu voltei depois de uns 3 meses nas atividades normais, porque eu jogava handball. Aí eu voltei uns 3 meses depois. Mais ou menos uns 6 meses depois, de novo, eu trinquei. Tá, não, então, mas isso não foi porque, não, aí 6 meses depois, você já estava, porque você faz uma atividade, não deixa de ser mais susceptível, né? Imagina que você tá ali, é uma atividade física, tem um contato, as pessoas te jogam no chão. Então, não, aconteceu da mesma forma que, eventualmente, a gente podia imaginar que pudesse acontecer com qualquer outra pessoa. É como se você partisse do zero. Entendi. Partisse do zero. Por quê? Respeitando a sua capacidade, o seu sistema ósseo saudável, aqui, uma vez havendo reparo, ele tá zerado mesmo. Tá? A cicatrização é excelente para o tecido ósseo. Entendi. Obrigada, professora. De nada, Tainá. Nada. Gente, eu peço, por favor, ok, já vou na pergunta, só quem, por gentileza, não vai fazer pergunta, desliguem o microfone, por favor, tá? Podem perguntar agora. Quem que vai perguntar? Oi, professora. Oi, Grazi. Diga, Graziele. Joia, e você? Tudo bem. Uma pergunta. Por que essa regeneração é mais difícil de acontecer no idoso? Tá. O idoso tem toda, inclusive aí caminha para um processo que eu vou mostrar para vocês, né? Ele já tem, o organismo do idoso, ele tende a ser mais fragilizado, tá? Inclusive a própria matriz óssea. O que é matriz óssea? Todo esse componente, né? Todas essas estruturas, ele perde mineral. Repare que no iniciozinho hoje, eu destaquei muito a vocês que o que faz o tecido ósseo diferente de todos os outros tecidos é na matriz ter aquela parte inorgânica, que é cálcio, que é fosfato, né? O idoso, ele tende a perder esse mineral, ele fragiliza. Isso vai muito de encontro a características alimentares, que acaba que a gente, às vezes, tem pouco cálcio, e isso, com o passar do tempo, aquilo tudo que às vezes a gente fala com vocês, olha, o que às vezes eu faço hoje, que eu sei que possa não ser muito saudável, a conta possa não vir hoje, né? Professora, mas eu não sinto nada. Minha alimentação não é saudável, mas para mim não faz falta nenhuma, tô ótimo. Até os meus exames clínicos são excelentes, ótimo. Mas quer queira ou não, quando a gente chega na fase idosa, nós temos o peso de todo esse processo. Então, possa ter essa característica também, que a gente caminhou ao longo do tempo, por isso que é muito importante, às vezes, a gente ter essa prevenção, administração de cálcio, né? Tem a característica hormonal também, que eu até citei, né? Uma deficiência hormonal que eventualmente interfira também nessa matriz óssea.
tá? Então, o indivíduo idoso, ele é muito frequente, inclusive, vocês vão estudar dentro do contexto da fisiologia destinada aos idosos, né? Igual a gente tem com a professora Thais Marra, é muito como, às vezes, o indivíduo idoso, pra vocês terem uma ideia, ele possa fraturar os ossos do quadril, os ossos da bacia, né? Quando, às vezes, ele vai sentar, sabe quando a pessoa perde, assim, a força e acaba sentando de uma maneira mais brusca, tipo caindo sobre a cadeira? Tem idoso que tem fratura em função disso, porque existe uma fragilidade óssea em função desses itens que vão ocorrendo com o tempo, tá? Então, inclusive, eu vou mostrar a vocês o caso da osteoporose, que é uma outra característica, uma fragilidade, inclusive tem um desenho que eu lembro que a Tamara perguntou, né? E que eu vou mostrar a vocês, que realmente isso se torna muito mais claro, tá? Então, o idoso, ele é muito mais fácil de ter fratura, e até mesmo a própria reconstituição tecidual para ele é mais lento, é mais demorado, porque aqui tudo ocorre muito bem, mas imaginando-se um indivíduo saudável, um indivíduo em que tem todos esses constituintes, né, adequados para poder fazer com que, de fato, possa ocorrer da melhor maneira possível, tá? Eu vou mostrar para vocês já, inclusive, para vocês enxergarem isso, dessa fragilidade. Nessa imagem, é a mesma coisa da anterior. Eu só porque como é uma outra maneira, né, outro tipo de imagem para mostrar a mesma coisa, vamos só aproveitar aqui. Houve aquela lesão, a fratura. Aqui o autor até coloca para a gente a ocorrência dessa hemorragia, né? Aqui eu gosto dessa imagem porque ele coloca para a gente aquilo que eu falei com vocês. Existe... Oi, diga. Eu só queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Diga, Tamara. Se aquele processo de regeneração do osso, seria isso? No caso da fratura? De regeneração? Isso, que ele cola de novo. Eu esqueci o nome processo de reparo. Sim, aqui, ó, é a reconstrução, sim. Sim, Eu acho se ele que acontece de eu não forma entendi, natural, por que alguns pacientes têm que utilizar pino, gaiola, parafuso? Boa, Tamara. Boa. Olha só, aqui, isso mesmo, ocorre de uma maneira natural, mas respeitando os limites fisiológicos. Nosso tecido ósseo é um tecido de um processo de reparo muito bom, um processo de cicatrização super eficiente. Mas quando é que às vezes eu tenho essas situações que eu preciso de colocar pino, né? Por quê? Porque depende muito até disso daqui, ó, da quantidade, do nível de lesão que ocorreu. Existem, às vezes, fraturas que são fraturas muito robustas, onde houve aqui uma perda tecidual óssea muito grande. Então, a estrutura óssea, ela consegue reparar, sim, mas eu preciso que haja, de alguma forma, uma certa proximidade. Imagina que, inclusive, às vezes a pessoa fratura em vários pontos, né? Então, ele fica muito fragmentado. Se eu simplesmente não der atenção, não poder ligar, não poder colaborar, ele vai ter dificuldade. Até mesmo, eu vou fazer vou dar um exemplo grosseiro aqui, só para vocês enxergarem isso. Imagina, eu estou caminhando e, de repente, na minha trajetória, formou-se um buraco no chão. Eu consigo atingir o lado de lá, mas de acordo com o tamanho da extensão dessa abertura que se fez à minha frente, né? Porque caso contrário, se essa extensão, se esse buraco que se formou-se no chão for muito grande, ele, na verdade, ele não me permite fisiologicamente atingir o lado de lá. Eu vou precisar o quê? De pegar uma tábua, fazer ali uma ponte para que eu consiga atingir o lado de lá.
Então, a sua pergunta, quando é que eu tenho a necessidade, né, de uma interferência, de colocar um pino, de ter alguma interferência aqui? A partir do momento que a extensão, o agravo aqui foi tão robusto, em que não é, eu preciso de colaborar, porque eu aproximo essas duas peças e o restante o meu organismo vai fazer, tá? Então, isso é muito importante. Essa observação foi boa de fazer, viu, Tamara? Professora, Diga, Pedro. é interessante porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Sim, por isso que é bom vocês participarem. É interessante que dá para a gente entender isso aí. Né? E aqui, ó, chamando a atenção, reparem que o autor aqui nessa imagem colocou aqueles fragmentos, seriam aqueles restos celulares, fragmentos ósseos, aquela sujidade que eu falei com vocês que é necessário ser removido logo no início, né? E aqui, ó, quando ele coloca que eu começo a ter aquela proliferação daquele tecido conjuntivo, inclusive começa a ter também a formação de algumas células cartilaginosas que podem invadir essa área também. Então, eu começo a ter toda aquela formação, aquela reconstrução óssea, inclusive com esse acúmulo, esse ambiente mais robusto aqui externamente, que forma o que a gente denomina de calo, né? Que inclusive possa ser perceptivo externamente. E como eu falei com vocês, a partir do momento que esse indivíduo começa a ter atividade para o seu dia a dia, a gente percebe que esse calo ele tende a desaparecer. Só para vocês terem uma ideia, tudo ocorrendo bem, se eu fizer, por exemplo, um raio-x aqui 2, 3 anos, às vezes eu nem vou conseguir verificar o local onde houve a fratura algum dia, tá? Pela perfeita cicatrização que é possível de ocorrer no nosso organismo, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Diga, pode perguntar. Professor, Diga, Leone. eu rompi o ligamento do joelho e fazer uma cirurgia onde eu tô com um parafuso e uma placa na perna. Esse parafuso está atravessando a tíbia, se eu não me engano. Tem algum problema que isso pode causar? Ou a longo prazo? Não, Leone. Todos esses materiais que são colocados são materiais que não geram no nosso organismo uma reação contrária, tá? Então, são materiais, ele não tende, isso foi necessário, provavelmente você teve uma lesão né, bastante pronunciada, então eles fizeram isso para ajudar a fortalecer essa região, ainda mais na região articular, né? E que é importante, mas isso não tende a te levar prejuízos, não, tá? Tudo isso é colocado de acordo que não, obviamente, você tem que ter um cuidado um pouco maior com essa área, né? Provavelmente isso você tem, porque já uma área que houve uma lesão, já houve um reparo ali, até mesmo uma necessidade de um auxílio externo para que ocorra um reparo adequado. Então, é só ter cuidado para não lesionar novamente, porque você possa, às vezes, agravar em relação ao que já aconteceu. Mas, fora isso, não, tá? Tranquilo, Tá, de nada, Leone, tá? Tranquilo em termos de atividade. Tem tudo para dar tudo certo adiante, tá? Bem, então, deixa eu colocar aqui para vocês. É interessante, até na hora que eu eu vi esse material aqui, pessoal, gente, a gente acabou de falar na CMC de vitaminas, e aqui eu até citei isso para vocês lá, né? Fazer essa ponte. Isso daqui é importante a gente falar. Independente de vocês estarem fazendo CMC agora, inclusive comigo, esse material a gente sempre coloca, porque é importante que o meu aluno entenda que toda essa parte de alimentação, ela é muito importante, né? Ela interfere muito na nossa saúde corporal, inclusive na saúde do tecido ósseo, né? Reparem vocês, aqui não vou entrar necessariamente nos detalhes, mas é aquilo que nós vimos, né, na CMC.
Nós precisamos das vitaminas, de uma maneira específica, as vitaminas A, D e C são importantes ali no contexto de um tecido ósseo saudável, mas é sempre com cuidado de que tanto a falta como o excesso, eventualmente ele possa vir causar alguns tipos de prejuízo, né? E aqui vocês vão se recordar, porque eu apresentei isso para vocês lá. Aqui eu tenho que apresentá-los nesse contexto, né? Porque existem doenças que interferem no metabolismo. O que é o metabolismo? Isso que a gente acabou de ver, onde o meu organismo tem ali a formação, onde tem as células osteogênicas, que possam ter todo esse processo de formação ósseo, né? Então, olhem só, aqui no raquitismo, reparem, tá até um maior aumento para vocês observarem, o que ocorre? Os indivíduos, quando têm deficiência de vitamina D na infância, isso acaba gerando um enfraquecimento da matriz óssea. Por que esse enfraquecimento da matriz óssea? Nós vimos que o que faz a estrutura óssea ser forte é cálcio, né? E essa deficiência de vitamina D gera uma diminuição da quantidade de cálcio na estrutura óssea. Então, a matriz óssea, ela não vai se calcificar adequadamente. Então, ela se torna mais frágil. E a partir do momento que ela se torna mais frágil, ela acaba podendo fazer essas angulações, em virtude, obviamente, do peso corporal do indivíduo, né? E chama a atenção de vocês aqui hoje, dá para vocês perceberem isso, que inclusive essa alteração na calcificação, ela gera uma deformação das estruturas, das extremidades das estruturas ósseas, ou seja, aquela região da epífise, né? Olha, tanto aqui como aqui em cima, gera uma deformidade naquela arquitetura esperada para as estruturas ósseas, tá? Esse indivíduo, ele tende a ter, a partir dessa deformidade, uma interferência no tamanho dele, tá? Ele tende a ficar menor, ter dificuldade de crescimento, além dessa fragilidade óssea, tá? E a gente observa que tal situação também possa ser perceptível nos indivíduos adultos, essa deformidade da matriz. Agora, o que se caracteriza? Esse indivíduo, como às vezes ele já teve uma infância normal e essa característica de deficiência de cálcio se manifesta na fase adulta, a gente também possa observar curvatura, porque a estrutura óssea também apresenta fragilidade. O que a gente vai ver que aqui nesse indivíduo, ele apresenta uma quantidade de tecido ósseo muito menor, né? Ele apresenta áreas, canais aqui que vão ser observados de reabsorção. Observam aqui a curvatura que vai se fazendo, né? Esse indivíduo, em ambas as situações, quer seja na fase infantil ou na fase adulta, ele vai apresentar essa fragilidade óssea, tá? Eles são muito mais susceptíveis a terem problemas, a terem fraturas, inclusive, né? Dá até para vocês observarem, em termos de imagem, como que essas estruturas ósseas são mais frágeis, tá? São mais, são mais transparentes. É bem diferente, né? De um raio-x normal. Professor. É importante, diga. Adilson, no caso, quando a pessoa cresce assim, com essa deformação aí, por conta dos ossos, ela tem que passar por um processo cirúrgico para fazer a correção ou tentar melhorar a qualidade de vida dela? Porque às vezes pode ficar com as penas com problema, né? Curvas, tortas. O que acontece é o seguinte, isso obviamente tem que ser muito analisado, até a intensidade do agravo, mas normalmente o que se faz sempre tenta dar suplementação de cálcio para esses indivíduos, porque aí eu começo a tentar fortificar, né, essa estrutura óssea. Essa questão de cirurgia ela é mais secundária, tá? É mais caro necessariamente se fazer processo cirúrgico para isso, a não ser que tenha uma necessidade clínica mais contundente. Fora isso, é fortificar para que essa estrutura, essa fragilidade não se perpetue, né? E aí, em termos de práticas mesmo, de atividades físicas e fortificando essa estrutura. Então, ela possa
às vezes tem até essa conotação de uma melhora, mas por quê? Por que às vezes essa cirurgia em si ela não vai resolver tudo? Porque essas deformidades, inclusive nas extremidades, eu não vou conseguir recuperá-las, né? Eu não tenho como substituir essas estruturas ósseas, por exemplo, tá? Então, o que eventualmente possa fazer, que deva se fazer, é tentativas de reparo, fortalecer, dar suplementos de cálcio, garantir a vitamina adequadamente, poder fazer práticas até de atividades, até o acompanhamento fisioterápico, né? Para tentar, e principalmente isso, ali na fase, ainda se trabalhar na fase infantil, né? Porque eu ainda consigo trabalhar um pouco com essa estrutura óssea. Mas se isso já é indivíduo adulto, isso fica mais complicado, porque já está tudo ossificado, mesmo que ele seja mais frágil, mas ele já tem ali uma estrutura óssea mais difícil de ser trabalhada, tá? Então, e no indivíduo, o peso também, professora, pode ser acarretar mais problemas ainda, né? Exatamente. A obesidade, ela causa prejuízo às nossas estruturas ósseas, porque é um ganho de peso. E a gente tem, proporcionalmente, né, um equilíbrio entre a parte óssea, e tanto é que a gente tem ali, na hora que a gente avalia o nosso peso, o índice de massa corporal, onde leva em consideração a minha altura e o meu peso, né? Então, tem que haver uma devida proporção entre peso corporal e estatura. Então, isso é muito importante. A partir do momento que eu vou sobrecarregando, vou ganhando peso, isso interfere muito em vários outros processos, outros sistemas, cardiovascular, inclusive, e também sobre essa característica óssea, porque eu estou sobrecarregando. Ele me dá sustentação, mas não dá para me colocar como se eu tivesse vigas frágeis e querer erguer um prédio de 30 andares, né? Então, obviamente, tem uma sobrecarga muito grande. Então, isso... Oi, diga. Interrompi sua fala, desculpa, mas é só para me tirar uma dúvida. Quando uma pessoa tem aquela famosa fala, ele é cambota, isso é raquitismo? Ele está querendo mencionar essa alteração que houve, essa curvatura que houve nas estruturas ósseas, né? É o termo popular que se dá para essa observação aqui, essa alteração, tá bom? Ok, obrigado. Realmente deva ter tido nesse indivíduo raquitismo principalmente na fase infantil. Quanto mais precoce, ou seja, quanto mais observada essa deficiência na fase infantil, maiores as consequências e as alterações ósseas, né? Porque ele está na fase de crescimento. Então, aquilo dali, tudo para ele é muito intenso. E imagina-se que isso possa se perpetuar mais ao longo da vida. Então, se não for observado e cuidado dessas deficiências nutricionais, isso só tende cada vez a agravar mais, tá? Então, é isso mesmo, Pedro. Obrigado. De nada. Aqui, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Olha, osteoporose, tá? Reparem que foi uma pergunta da Tamara, se não me engano, no início da aula. Eu chamei a atenção, falei com ela, mas falei assim, olha, lá no final hoje da nossa noite, eu vou ter oportunidade, porque aparece em termos de imagem, eu acho que a imagem ajuda o aluno, né? Na hora que eu falei que na osteoporose existe uma fragilidade da matriz óssea, tá? Reparem vocês que eu tenho aqui de um lado essa estrutura óssea, tá? Do qual eu consigo perceber aqui, eu tenho aquela área de tecido compacto externo, tecido esponjoso interno, né? Se a gente analisar aqui, existem as trabéculas ósseas, elas obedecem uma organização. A partir do momento, com o envelhecimento, com as alterações que nós já mencionamos, hormonais e até mesmo fragilidade, diminuição de cálcio no meu organismo, então eu começo também a ter a fragilidade óssea, onde essa matriz ela vai ficando mais fina, mais delicada, mais fragilizada.
tá? Então, inclusive, quando eu falo hormonal, é porque nós temos uma baixa, principalmente de estrogênio, tá? Porque o estrogênio, ele atua sobre aquelas nossas células iniciais, que são os osteoblastos, né? Que são aquelas que produzem matriz. Então, estrogênio, ele sempre ativa o osteoblasto a produzir matriz. A partir do momento que eu tenho diminuição desse hormônio, eu vou ter diminuição do estímulo de formação de matriz óssea, tá? Tem outra imagem, olhem só. Aqui até chamando a atenção do que eu falei com vocês anteriormente. Osteoporose, ela possa ocorrer independente em machos e fêmeas, mas nós, mulheres, somos mais susceptíveis até essa interferência. Por quê? Principalmente pela baixa hormonal abrupta a partir da menopausa, tá? E aí, logicamente, isso promove vários danos, inclusive com a própria alteração da coluna vertebral. É comum a gente perceber senhoras idosas com lordose, com alterações, com curvaturas bastante proeminentes da coluna vertebral, tá? Além da fragilidade, que foi aquilo que a gente falou já em perguntas anteriores. Observem aqui nesse outro tipo de imagem, onde que por que eu gosto também daqui? Que aqui o autor coloca para mim no conjunto, né? Tanto a parte de tecido ósseo compacto, como a parte de tecido ósseo esponjoso. Reparem vocês que até aqui, ó, a parede óssea compacta, ela é bem mais fininha aqui do que eu tenho aqui, olha. Então, a fragilidade, porque aqui é anterior, né? Olhem, o autor me chamou a atenção para essa região central esponjosa, né? Aqui esse autor, ele me dá uma visão mais completa, mais homogênea do que realmente corresponde ao tecido ósseo. Olha, vamos comparar essas duas imagens. É isso que vem de encontro e complementar ao que eu falei com você, Tamara, que existe essa diminuição da deposição de matriz óssea e que ela é perceptível. Olha, como que é muito mais frágil uma estrutura óssea dessa, né? As intempéries do dia a dia, né? Como eu falei com vocês, é muito comum às vezes a gente ouvir as pessoas falarem: a minha avó, ela caiu e fraturou o fêmur. Gente, acredita-se inclusive que em grande maioria dos idosos, eles não fraturaram porque caíram, não. Eles caíram porque, às vezes, a própria estrutura óssea já tinha fraturado. Então, ele perdeu sustentação, ele perdeu apoio. Por quê? Às vezes já está tão fraquinha a estrutura óssea que, por questões do dia a dia ali, ele consegue fraturar por ações que você não consideraria fortes o suficiente para ter uma fratura óssea. E aí, às vezes, ele vai andar, ele perde sustentação, e aí ele cai. E no que ele cai, aí ele sente a dor, aí, enfim. Então, eles acreditam realmente que grande parte dessa população idosa, às vezes, vem a ter fratura inicialmente, tá? Primeiro fraturou para depois cair. É lógico que aí caindo, a possibilidade, inclusive, de consequências é muito maior. Eu posso cair, aí ter alteração em relação àquela fragilidade óssea, expor uma fratura de uma maneira mais intensa. Tem idosos que, inclusive, possam cair com a cabeça ao chão, ter fratura craniana. Então, assim, a questão ela possa se estender, né? E é muito importante a gente ter essa sensibilidade, esse cuidado, porque realmente eles são mais susceptíveis. E chama a atenção de vocês, gente, no sentido de que... O que é isso? Não, fugiu. Volta. Não, de repente deu branco. Do que eu comentei com vocês. O que vocês fazem hoje, o que nós fazemos, né? Hoje... eu estou somando para ter mais adiante, com o meu envelhecimento, uma estrutura mais saudável. Então, na hora que a gente fala de alimentação, de atividade física, né, desse conjunto de fatores que nós sabemos que é muito clichê, que gera o indivíduo a ter saúde,
a gente está ali, é como se a gente estivesse poupando, colocando algo ali na poupança para chegar numa fase idosa e ter mais saúde, ter mais sustentação, ter uma parte tecidual geral, inclusive óssea mais saudável, viu? Então, isso é muito importante. Bem, mais alguma pergunta? Eu acho que agora eu completei, viu, Tamara, o que você me perguntou inicialmente. Como eu falei com vocês hoje no início, eu coloquei, porque eu acho que essa partezinha ela é muito cheia de nomezinho, detalhe. A minha intenção, o meu objetivo era poder fazer com que vocês fixassem um pouquinho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz perguntinhas muito básicas, mas assim, querendo ver se vocês conseguem me responder, tá bom? De fixação do que a gente viu ao longo dessa noite. Então, são perguntinhas bem básicas mesmo, mas eu acho que ajuda vocês a fixarem. Vamos lá? Olha, então aqui, olha, eu achei essa imagem tão bonita. Bem, então vamos. Me respondam. Qual que é a célula responsável por produzir a parte orgânica da matriz óssea? Podem aí, o primeiro que souber pode falar. Osteoblastos. Muito bem, Pedro. Osteoblasto, né? Inclusive, eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó. Até tirei parte da outra célula para vocês verem aqui, ó. A osteoblasto, que é aquela que parece, né? Eles falam que a semelhança é um epitélio simples, uma do lado da outra. São aquelas células mais jovens. Osteoblasto, letra B, isso mesmo. Célula aprisionada por uma matriz, também observada dentro de lacuna. Osteócito. Muito bem, Matheus. Osteócito, né? Foi quando o osteoblasto ele vai produzindo matriz, ele vai se afastando, ele se afasta tanto que ele fica envolto por esse ambiente de matriz, e aí ele é observado dentro de espaços que nós denominamos de lacuna, tá? Então, isso mesmo. Osteócito, letra A. Agora ficou fácil, né? Qual que é a célula que reabsorve o tecido ósseo, que é essa célula gigante aqui, que é multinucleada e participa da remodelação dos nossos ossos? Osteoclasto. Isso! Olha, eu nem sei quem que é, aqui apareceu os dois falando para mim. Osteoclastos, tá? Então, os dois acertaram, tá bom? Ó, e podem os outros também responder, viu, gente? Tô aqui. Então, aqui, inclusive, olha, essa célula gigante, multinucleada, que tem essa participação. Letra C, osteoclasto. Qual que é o nome do revestimento externo dos nossos ossos? Periódico. Vocês estão literalmente falando junto aí. Isso, B, periósteo, tá? Ô, gente, agora eu quero que os outros se aventurem também, gente. Qual é o nome do revestimento que apresenta células osteogênicas e reveste o interior das nossas estruturas ósseas? Endócito. Letra A. Obrigada. Isso, meninas. Não tinha falado, não, mas estava esperando uma voz feminina. Muito bem. Eu respondi também, professor. Oh, meu Deus. Quem? O Adilson. Muito bem-vindo. É porque eu acho que eu estava tão ávida por ouvir a voz das meninas, que é o que mais me chamou a atenção aqui. Mas não foi só você, não. Teve outros meninos que eu vi aqui que o Pretinho apontou aqui para mim. Bom? Eu falei, professor, o senhor me chamou de menino. Não, mas foi Grazi. Foi quem que respondeu aí? Porque foram duas. Foi eu, professora. Foi Grazi. Mas teve uma outra também. Apareceu, foi o que me. Ai, Tainai, ó. Me chamou a atenção aqui. Eu peguei primeiro das meninas. Então, ó. Estão todos, por favor, aqui extremamente representados, tá? Meninos e meninas. Aqui, até coloquei, porque hoje eu senti falta de colocar uma imagem dessa para vocês, né? Qual que é o tipo de tecido ósseo presente nos alvéolos dentários? Alvéolos dentários são esses espaços aqui, tá, gente?
Qual que é o tipo de tecido ósseo presente nos alvéolos dentários? A ou B? Imaturo. Imaturo? Imaturo, muito bem. B. Tecido ósseo imaturo. É aquele tecido ósseo de mais fácil modelação, tá bom? Olha, por favor, em termos de barulho externo. Qual que é o tipo de tecido ósseo distribuído em lamelas? Maduro. Muito bem. Tecido Maduro. ósseo maduro, isso. Muito bem. Gente, na verdade, aquilo que eu falei com vocês, são perguntas bem básicas e nem fiquem preocupando em dar muita opção, não, né? Porque o que eu quero é justamente isso, principalmente fazer com que vocês fixem, tá bom? As provas vão ser assim também, né? Oi, gente. Oi, Matheus. Ô, Matheus. Era, viu? Eu estou te preparando para vocês para poder usar um pouquinho mais, né? Já pensou, o fundamental, mas vocês podem ficar sossegados, gente, estudando, sabendo a matéria, mesmo que eu coloque outras opções, mesmo que a gente faça aqui de uma maneira, pergunte de uma maneira, às vezes, um pouco mais, né? Não precisa ser tão óbvio assim, mas vocês conseguem tranquilamente. O importante é isso, exercitar e fixar. Bem, qual que é o tipo de ossificação que ocorre a partir de um tecido conjuntivo? Lembram? Conjuntivo intramembranoso. Isso, todos acertaram. Ossificação intramembranosa. É isso que garante, por exemplo, na hora do parto, né? A gente tem essas regiõezinhas aqui que são denominadas de fontanelas, são duas áreas, tá? Ossificação intramembranosa, isso mesmo. E qual que é a partir de um molde de tecido cartilaginoso? Endocondral. Endocondral. Isso aí, isso mesmo, viu, Bianca? Olhem, aqui até coloquei uma imagem, né? Uma foto de tecido cartilaginoso para ilustrar isso pra gente. E a última pergunta, aí ficou fácil, Esse daqui eu queria colocar, mas eu não tinha nem sabia o que eu ia colocar de opção. Qual que é o nome das partes moles observadas na cabeça do recém-nascido? Fontanelas, isso. Tá? Eu falei assim, gente, deixa eu ver aqui só para confundir, tentar confundir um pouquinho, mas é porque eu também não queria colocar para vocês recordarem e ver aqui. Fontanelas, letra B, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Gente, é isso mesmo, tá? Eu vou colocar, inclusive, eu sei que elas são básicas, mas como eu falei com vocês, eu acho que é muito importante isso. Antes de qualquer coisa, se eu não guardar, né, esses conceitos básicos, obviamente fica mais difícil de eu conseguir lembrar maiores detalhes. Bem, é isso. Quero saber se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê o meu povo? Estou à disposição, tá? Quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Lembrar vocês, então, que sexta-feira nós temos a nossa live da CMC, tá? Da mesma forma, mandar para vocês e sempre chamar a atenção, gente, que esse link que agora eu estou mandando para vocês é o link que vai ser utilizado toda semana para aquela disciplina, tá bom? Lembrando a vocês para poder, por favor, não deixem de fazer as atividades do portal, o desafio nota máxima, tá? Inclusive, fazendo o desafio nota máxima, podem me mandar o print, porque aí esse eu não consigo verificar ali não, mas eles pediram para a gente acompanhar, porque vocês não deixem de fazer o desafio nota máxima, tá? É importante, vale ponto também. São atividades que venham reforçar ainda mais o conhecimento e aprendizado de vocês. Diga, Leone. Eu estava até com uma dúvida disso, ainda bem que você lembrou. É para te mandar apenas que concluiu? Ou Por que favor, mais essa é a principal.
Você finalizando, se você já finalizou e tiver que concluiu, pode me mandar só ela, tá bom? Tá, todas que eu já fiz até hoje, né? Isso, da conclusão delas, tá Então, bom? beleza, obrigado. Professora. Diga, espera, eu não sei quem tá falando, tá tanto Matheus e Mike. Mike. Mike, diga, Mike. É o seguinte, é porque é para poder mostrar, mandar a pontuação ou aquele mapa do aluno, onde está listadas as atividades? Não, tem gente que manda, desde que mostre que você já concluiu a atividade, pode me mandar, não tem. Aí eu recebido dos dois tipos, Mike. O importante é que eu veja o seu nome e a realização da atividade, tá bom? Ah, tá bom então. Obrigadão. De nada, Mike. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então tá, ó. Então deixa eu dar o meu tchau. Tchau para Ana Carolina, para Bianca, para o Giovan, para Graziele, para Isabela Xavier, para o Leone, para o Lucas, para o Matheus, para o Mike, Pedro, Rayane, Rogério, Shirley, Tamara, Tainá, tá? Tem uns que já saíram aí no trajeto. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Estudem, acompanhem as disciplinas, tá? Todas, não só as que eu leciono, mas também de outros professores. E qualquer coisa, estou aqui à disposição, tá bom? Okay. Beijão para vocês, obrigada a todos. Um beijo, professora, obrigado. Boa noite, eu que agradeço a participação. Um abraço a todos vocês, tá bom? Tchau, boa noite. Boa noite. Amém. Fiquem com Deus. Beijão. Boa noite. Amém. Tchau, tchau. Gabriel.